Principais comentaristas do Brasil, Vampeta, Mauro César, quero ver o que o pessoal vai falar aí da final da Libertadores, vamos ver. E o Felipe participou também de finais, na verdade, como jogador, ele esteve em 3 finais, né? Ganhou 2 e perdeu 1. Também tem experiência nisso. Aliás, ele foi meio técnico em 2021, quando ele saiu machucado. O Renato Gaúcho, à beira do campo, não esboçava nenhuma reação e ele saía do banco lá mancando e ficava dando orientação para os companheiros. Até essa função ele experimentou na final de Libertadores, justamente contra o Palmeiras, naquele ano lá em Montevidéu. Não acho que isso vai pesar tanto, não. Essa experiência, os dois têm experiência na competição. Agora, o Palmeiras está numa fase de crise técnica séria, 2 pontos em 15 dos últimos jogos que disputou. O Flamengo está num momento melhor. O Flamengo tem jogadores mais técnicos, tem um time mais definido, a gente tem uma ideia do que quem vai jogar. O Palmeiras é difícil prever, quase impossível, porque mudou radicalmente sua equipe nos últimos 10, 12 jogos, muda sistema de jogo, muda escalação, muda muito. Talvez nem o técnico tenha ainda definido o que ele vai fazer. Então acho que esse é o ponto mais relevante. Um está no momento bom, o outro está no momento bem ruim. Então tem que fazer um esforço para mudar esse cenário justamente desse jogo. Acho que esse é o ponto principal na minha visão. Jogadores lá, Alexandre, experiente, tudo, mas é uma coisa nova para muitos deles ali. O Arrascaeta pode chegar ao seu trico junto com o Bruno Henrique, a qualidade do Jorginho. Isso não quer dizer que os demais não possam decidir. Você me perguntou, eu apontei 3 que eu acho. 3. E do outro lado, 3 do lado do Palmeiras. Se sair o Rafael Veiga jogando, né, que foi poupado entre esses 11, já é acostumado também. Não é mais aquele, não é o Veiga de antigamente, mas é um Veiga que sabe o que é isso nesse momento. De jogar finais, que é um título pra caramba também com a camisa do Palmeiras. Você acha que o Veiga pode fazer Pode ser o tri também dele, viu? Sim, eu sei. Tri também dele. Aí você tem o Veiga, Gustavo Gomes e o próprio Andréas Pereira, em termos de qualidade, como o Jorginho tem. Não é igual. O Jorginho já foi 3º melhor jogador do mundo. Eu tô falando para os jogadores de meio campo que o Palmeiras tem, eu não vou botar na conta do Andilmo Moreno, Emiliano Martínez, o Facundo Torres, o próprio Flaco Lopes, o Tigrinho. Não, mas você tá falando do Veiga que talvez nem seja titular, né? Não, mas se sair jogando, é um cara que sabe o que é isso nesse momento. Como o Bruno Henrique. Fez gol na final contra o Flamengo. Não, o Bruno Henrique vem alta. Vem alto, o Veiga tá ali. Mas é um cara que se jogar uma parada dessa, não se assusta. Eu não tô falando que o Maurício vai ficar assustado, que o Flaco Lopes vai ficar assustado, que o Felipe Anderson vai ficar assustado. Mas o Veiga é acostumado com isso. Pode chegar o tri como o Bruno Henrique e o Arrascaeta. Então, pelo lado do Flamengo, eu vou botar Bruno Henrique, Arrascaeta e Jorginho. E pelo lado do Palmeiras, eu vou botar Rafael Veiga, Piquerez e Gustavo Gomes. Sentindo que o time dele estava numa queda grande, física, técnica, emocional, ele resolveu jogar tudo na Libertadores, que é um risco, que eu concordo com o Vampeta, acho que poderia levar alguns jogadores, deixar no banco, porque o título brasileiro é muito importante. Ele optou por tudo ali, é o all-in, vamos lá, sábado é tudo ou nada. Ele fez essa opção que é arriscada, mas você vai sempre pelo resultado. Se ele ganhar, vão dizer que foi sensacional o que ele fez, e se ele perder, foi tudo ruim, foi tudo uma porcaria, como sempre acontece. O Flamengo, ele vai ganhar o brasileiro, é uma questão de tempo, porque ele levou o brasileiro a sério, acho que isso é importante. O Flamengo não ganhou o brasileiro desde 2020, o que é muita coisa pela situação que hoje tem o Flamengo e que hoje tem o Palmeiras. São times com dinheiro, com estrutura, com elenco, e onde isso faz diferença é no Campeonato Brasileiro por pontos corridos. No mata-mata, o acaso muitas vezes aparece. Bom, minha gente, a parada é a seguinte: Flamengo e Palmeiras já estão em Lima, capital do Peru. Decisão da Libertadores acontece no próximo sábado. Se depender do que aconteceu nos últimos jogos, dá para falar tranquilamente. O Flamengo está no momento melhor, favorito para vencer a competição, ou pelo menos traz essa indicação. Mas eu queria alertar para um negócio importante. É verdade que o Palmeiras não ganha 5 jogos, não está jogando bem, está deixando o seu torcedor preocupado, já disse adeus praticamente no Campeonato Brasileiro, no que diz respeito à matemática. Mas olha, um time como o Palmeiras, com o técnico que tem,
não joga mal tanto tempo seguido. Tem que ficar esperto com isso. Flamengo está no momento melhor, tem grandes jogadores, está vivendo uma fase incrível. Palmeiras está lá embaixo, na pior, mas calma, hein? Esse é o tipo de jogo que ressuscita gigante. Ele comprou um jogador machucado, pô. Como é que você pode querer jogar com um jogador machucado? Não dá. E ele não sabia que estava machucado? Ela só fez o cheque. Claro. A Leila, ela fala, ela não conhece futebol. Ela administra. Mas o voto dela vale, é muito importante. E aí ela já, pô, 700 milhões, não vão ganhar nada, pô. E digo mais, ganhar Libertadores é maravilhoso, é espetacular, é o sonho de todo mundo, vai ser o primeiro, quarto título e tal, é sensacional. Mas pelo tamanho do investimento, sinceramente, tinha que ter coisa maior que isso, hein? É muito dinheiro, é muito dinheiro. Mesmo que ganhe a Libertadores, pelo que o Palmeiras produziu nos últimos 2 anos, não se discute título, menos ainda uma Libertadores. Mas pelo que o Palmeiras gastou e o que ele mostrou de futebol e de retorno em termos de títulos, etc., mesmo que ganhe essa Libertadores, é muito dinheiro para pouca produção. Curioso como ela tenta normalizar a situação, né? Ela falou assim, e tem gente que chama de golpe. Eu não acho que é golpe. Se democraticamente o estatuto for mudado... Então, assim, aí ela fala, não, porque eu passei a vida toda no Palmeiras e o pessoal falando que é conflito de interesse. Qual era o conflito de interesse? Então ela tenta normalizar algumas situações que são absurdas, né? Para mim é bem claro que tinha um conflito de interesse quando ela é dona da patrocinadora e presidente do clube ao mesmo tempo, e agora é bem claro que vai ser um golpe se mudar o estatuto, porque você vai mudar o estatuto com a bola rolando. Uma coisa é, vamos mudar o estatuto para daqui a 5 anos você colocar, outra coisa é você mudar o estatuto para atual presidente continuar no cargo. É muito óbvio que é golpe. Agora, como disse o Juca, obviamente vai ter muito palmeirense que vai comemorar se ela continuar, porque ela faz uma boa gestão em linhas gerais. Ela é uma boa presidente em linhas gerais, tirando todos esses conflitos, tirando essas questões das entrevistas que ela dá às vezes. Então, assim, é inegável que ela faz uma boa gestão. A gente tem que pensar na frente, sabemos que, obviamente, os dois estamos na liderança brasileiro e disputando a final da Libertadores. Eu acho que isso também fala mais também do trabalho dos treinadores, do trabalho do time, da qualidade dos jogadores que temos ambos times para chegar nessa reta final de ambas competições brigando pelos títulos. Então, mas o que aconteceu já passou, já fica atrás. Hoje em dia olhar para frente, olhar na decisão agora nos próximos dias, que creo que nos vai deixar marcado na história do clube, com mais uma Libertadores, que esperemos que assim seja. Bom, 2 jogadores de seleção, né? Um seleção argentina, o outro brasileira. E são jogadores, são craques ali da função, que com certeza estão se preparando ao máximo para nos dar dor de cabeça, e a gente, desse lado aqui, tem que se preparar ao máximo para tentar neutralizar eles. Sabemos do entrosamento, são jogadores que vivem talvez a melhor época da carreira, e a gente tem que estar muito concentrado para todas as ações. A gente sabe que eles se procuram muito dentro do jogo, então estar muito atento a esse sistema defensivo para que tudo funcione ao nosso favor. Agora sim, o que chamou a atenção, além da estatura, né, a estatura muito privilegiada, ele não tinha assim muita base, né, ainda, porque era um goleiro que veio talvez um pouco tardio, né, como se comparado a outros meninos que começam ali no sub-10, sub-11, né? Ele chegou para a gente ali vindo de uma equipe menor, né? Então tinha muito potencial, tinha uma estatura privilegiada, mas precisava de mais oportunidade, né? Assim, exatamente pela questão como ele era muito alto, ele preenchia muito gol, né? Então, quando se preenche muito gol, bolas aéreas, bolas altas, né? Ele já tinha aí essa facilidade, né? E precisava, lógico, trabalhar questões das valências físicas ali, né? Força, né? Agilidade. Precisava aprimorar a questão da técnica, do refino técnico, né? Que a gente fala. Mas ele preenchia bem o gol, né? Por conta da estatura, entendeu? Então, uma bola no canto, uma bola alta, ele fazia uma movimentação, já chegava nela, né? Então, isso aí facilitava muito essa questão, né? O goleiro com porte que tinha, facilita.
Quando a gente fazia na base, né, uma avaliação, a gente procurava ver isso também, né? Além do talento, a gente também observava outros quesitos, né? A questão mesmo do perfil para a posição. Nós planejamos esse ano para jogarmos 81 partidas. Ano que vem para 75. Já é melhor. É melhor. Só que você vai ter um evento como Copa do Mundo no meio que te impacta de uma maneira diferente. Quando você antecipa o Campeonato Brasileiro, você, em um campeonato de pontos corridos, né, e a gente está vendo esse final sensacional, é raro você ter um campeonato de pontos corridos tão disputado até o final. Então, as pessoas estão fazendo contas matemáticas agora, 1 ponto para cá, 2 para lá, mas os 3 pontos que você perdeu na rodada 6, que você não devia ter perdido, são os mesmos 3 pontos que você está disputando agora. Então, a ordem dos fatores altera um pouco o produto final. Isso afeta um pouco o retorno dos clubes. Flamengo e Palmeiras, com toda certeza, vão ter um desafio maior na largada do ano que vem. Porque você pega férias, um dos dois vai a Doha, quem for a Doha entra de férias dia 19 de dezembro. Volta 18. 18, se não me engano, começa o Campeonato Carioca. Tá certo? Então, profissionais que, se o Flamengo vencer a Libertadores, que eu espero que vença, os jogadores se representam no dia que começa o campeonato. Então, seguramente, eles não vão jogar nas 3 primeiras rodadas do campeonato, qualquer coisa que vale. Então, nós vamos ter que nos preparar para isso. Isso vale para Flamengo, vale para Palmeiras e tal. É um desafio que todos nós estamos sabendo, mas o que eu acho mais importante é que houve a coragem de você encarar esse problema de frente. E você não vai fazer uma omelete sem quebrar ovos, né? Então, eu entendo que, eu fico vendo muita gente reclamando, devia só ter 65 jogos por ano. Assim, entre o ideal e o possível tem uma diferença. Então, acho que esse ajuste que foi feito para o ano que vem é um ótimo início. O fato da gente saber como as coisas vão ser também, quais são as regras, de você começar com o brasileiro mais cedo, intercalar com os campeonatos locais. Eu entendo que o fato de você saber como essas coisas vão funcionar antecipadamente ajudam de forma material no planejamento. Então é um conjunto de coisas, mas fundamentalmente profissionalismo, gestão, bons jogadores e bons profissionais. Claro que não é uma receita de bolo da vovó, né? Cada um tem a sua mão e faz de um jeito, senão todo mundo seria, né? Então, nunca é uma coisa só. E, por fim, eu diria assim, você ter constância e consistência, acreditar naquilo que você define como estratégico é fundamental. Você vê aí a estabilidade do Abel no Palmeiras é algo absolutamente admirável para o Brasil. Eu não lembro qual foi a última vez que se teve um clube de primeira linha com muita torcida, mantendo um técnico por tanto tempo. Esse é um enorme desafio, especialmente quando se lida com os torcedores, com os dirigentes torcedores, né? Que a cada derrota que acontece, elas são inevitáveis, você pensa em mudar absolutamente tudo. Então, você ter firmeza de propósito e entender que se você tem uma convicção de uma linha de trabalho, você não pode colocar esse pensamento conceitual de longo prazo à mercê de resultados eventuais de curto. E aí, você concorda com eles? Eu quero que você deixe a sua opinião aqui nos comentários, tá? Quero ver a sua opinião aí. Meu amigo, Flávio Prado tá puto aí com o Palmeiras. Ele tem uma inveja do Abel Ferreira, não sei o que, ele tem uma birra aí com o Abel Ferreira. É impressionante, né? Realmente incrível isso. E com o Palmeiras, por que não, né? Mas paciência. Deixa a sua opinião aí. Deixa o seu palpite para essa final. Avante palestra.
Flamengo!